aplicativo Fordam, você não está sozinho. A produção de um aplicativo para a proteção da mulher vítima de violência doméstica. Um projeto do Fordam com o apoio da FAPES. Fordam, Cultura no Enfrentamento às Violências. Programa de Extensão e Pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo. Machista, patriarcal e racista. Assim é a nossa sociedade pós-moderna e assim é o Poder Judiciário capixaba e brasileiro. Os desafios de trazer a perspectiva de gênero para dentro das varas judiciais e fazer cumprir a Lei Maria da Penha na íntegra é o tema do episódio de hoje do podcast Aplicativo Fordam. Eu sou Fernanda Couzemenco e com os trabalhos técnicos de Robert Souza e Júlia Bruschi, tenho o prazer de receber no Laboratório de Áudio da UFES a doutora Laila dos Santos, socióloga, advogada, secretária-geral da Abracrim Mulher Nacional, a Associação Brasileira de Advocacia Criminal, presidente da Comissão da Advogada Criminalista no Espírito Santo e conselheira da OAB-ES, a Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo. Doutora Laila, por gentileza, comece nos contando um pouco da sua formação acadêmica, da sua militância e de como se deu o início da sua atuação jurídica no Fordam. Obrigada, Fernanda, pelo convite. Fico muito feliz em estar aqui, principalmente por a gente estar podendo divulgar, né, essas informações, esses casos, que é de fundamental importância para a gente mudar essa situação. Minha história. Eu sou advogada acho que há 8 anos, quase ou já. Sempre militei no direito da mulher e nos direitos humanos, desde a UFES, que eu sou formada em Ciências Sociais na UFES, de primeira formação. E sempre senti essa necessidade de permanecer na luta, mesmo sendo advogada. Não me vejo como advogada fora da luta, é o que me move. E nessa brincadeira de estar sempre inserida em espaços de resistência, mesmo dentro da advocacia, eu conheci a Roseli Pires, que é a coordenadora do Fordam. Fui convidada para uma palestra, para participar, e no meio da palestra ao vivo ela me fez o convite para assumir a parte jurídica do Fordam. Como que se nega algo a Roseli Pires? Não se nega. E desde então, acho que já vão fazer 3 anos ou 4, eu estou no Fordam, mais aprendendo do que qualquer outra coisa, muito, e vendo uma outra realidade desses aspectos, não só jurídicos, mas sociais também, que envolvem violência doméstica e de gênero, principalmente quando nós falamos de mulheres em situação de hipervulnerabilidade, que a gente chama, que são mulheres negras e em situação financeiramente, econômica e socialmente desgastadas, né? Uhum. E é uma situação de hipervulnerabilidade. De hipervulnerabilidade, de um maior risco, justamente porque vão se inserindo situações de vulnerabilidade negra, socialmente desamparada, economicamente desamparada. Então, tudo isso vai piorando essa vulnerabilidade que ela se encontra. E... Bom, você também está na Abracrim, né? Isso. Eu hoje estou enquanto secretária-geral da Abracrim Mulher Nacional, que é uma associação brasileira de advocacia criminal, e estou presidente da Comissão da Advogada Criminalista aqui no estado também. Uhum. Sou conselheira na OAB-ES e sou presidente da Comissão de Direitos Humanos e Sociais da OAB-ES. Uhum. Tá? Além de fazer uma brincadeira aí nas palestras, nas escritas, em alguns livros. Legal. Mas o meu foco é justamente a pesquisa de raça e gênero dentro do Poder Judiciário. Essa perspectiva. E aí o Fordam é um laboratório, um espaço assim, perfeito para você aprender, atuar e, enfim, colocar toda essa sua verba aí de militância, de defesa dos direitos. Exatamente, né? Porque é a partir do Fordam que a gente consegue fazer um cruzamento desses dados. Não só de quem são as mulheres, mas de qual o caminho que o Poder Judiciário está escolhendo para lidar com essas mulheres. E qual é o caminho? Qual é o caminho? É um caminho difícil, é um caminho duro, é um caminho de retraumatização dessas mulheres, dessas vítimas. Muitas vezes é um caminho de assinatura de morte dessas mulheres. Meu Deus do céu. Muitas vezes um olhar endurecido, machista, pode levar a uma decisão ruim e que leve aquela mulher à morte, ao feminicídio. Ao ela se sentir desamparada ali no Poder Judiciário, onde ela foi lá pedir socorro. Completamente, porque
Socialmente falando, Fernanda, se a gente para analisar, o Poder Judiciário, ele é uma amostragem do que nós temos na nossa sociedade pós-moderna. E o que é a nossa sociedade pós-moderna? Machista e patriarcal. E racista. E racista. E estamos tentando mudar isso a todo tempo. Mas nós sabemos da resistência que a gente tem quanto a isso o tempo todo. Então, não é de se surpreender, na verdade. É decepcionante? Sim. Claro. Mas não é de se surpreender quando você pega um poder judiciário que é machista, patriarcal e racista. Ele ilustra essa sociedade. Ilustra a sociedade. Então, muitas vezes, nós fomos surpreendidos por decisões que desconsideraram totalmente a Lei Maria da Penha, se considerando apenas o artigo 5º, a parte que fala de violência física, mas desconsiderando a violência patrimonial, desconsiderando a violência sentimental, a violência psicológica, que é muito grande. Muitas vezes a psicológica, ela destrói mais a mulher até do que a física, porque ela é invisível. Mas não é por isso que ela não está acontecendo. A gente já teve relato aqui no podcast da Alessandra, por exemplo, falou que o que ela chamou, uma coisa que chamou a atenção dela foi isso. Ele chegou pra mim e falou que eu tava velha, que eu não podia usar aquela roupa, aquilo acabou comigo. Quer dizer, é uma violência. É uma brincadeirinha, né? Não é, gente? Não é uma é. violência emocional, psicológica. E que vai acaba destruindo aquela mulher por dentro. Existem casos de depressão, existem casos de ansiedade, casos de transtornos mentais que acontecem a partir dessas violências psicológicas e emocionais. E que elas muitas vezes são descartadas pelo judiciário. Entendi. Sabe? Principalmente pelas varas de violência doméstica num inteiro teor. E isso é muito difícil, porque você tem uma lei, mas que ela não é aplicada. E aí, assim, isso coloca a mulher em risco, não só pelo aquele efeito que você falou, ela fica muito triste, ela pode cometer alguma coisa contra si mesma, mas às vezes nega uma medida protetiva para ela, coloca ela realmente num risco. Sim, e há por entender que não é uma situação de efetivo risco, mas existe uma ponte, né? Você vai construindo isso. Começa com uma violência emocional, com uma violência psicológica, vai pra física, até chegar no feminicídio. E você também tem aquela coisa da espiral da violência. Exato, que você já falou, é isso. Né? Fala dessa espiral. O que antigamente a gente pensava num gráfico, né? Que as coisas fossem escalonando. E agora não, a gente entende que é uma espiral, que as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo, até chegar no último. Então você começa com uma frase ruim, um xingamento, uma roupa que não pode usar, um proibir o celular, proibir de amigos, até chegar à violência física e ao ponto máximo, que é o feminicídio. Então a gente fala que é uma espiral porque não para. Ele não é assim, ele vai o tempo todo, todos juntos. E o judiciário não deveria, na minha opinião, esperar chegar a esse ponto para poder, de fato, fazer algo. Porque, prendeu, o que adianta prender depois que já aconteceu a situação? O que adianta não dar voz a essas mulheres quando elas estão precisando? Uma mulher que fica 4, 5 horas para fazer uma audiência porque a estrutura do judiciário não adianta. Uma mulher que chega numa audiência e fala, eu quero manter a medida protetiva, e o juízo fala, eu vou avaliar aqui então junto com o psicossocial para ver se você de fato precisa dessa medida protetiva. Desmerecendo completamente. Sabe? Então, assim, nós vemos no dia a dia nessa área fatos e questões que entristecem, revoltam, desmotivam, frustram, porque é muito triste, porque a mulher ela não sofre uma violência só do agressor, ela sofre uma violência do Poder Judiciário, da delegacia. E você faz esse trabalho também, né, Laila? Você vai junto com as mulheres, porque muitas vezes se não tiver uma advogada ali com ela não consegue nada, assim, né? Ela é totalmente destratada. Eu, junto com uma vítima, já fiquei 9 horas na delegacia para ela conseguir realizar o boletim de ocorrência. Isso antes do teleflagrante, porque agora com o teleflagrante está mais difícil ainda. Eu nunca imaginei na minha vida o que é o teleflagrante, Fernanda. Explica. Teleflagrante é uma delegacia que não tem ninguém, é uma delegacia que é tudo online, só tem lá os investigadores, mas o escrivão e o delegado, que são as pessoas que andam com o boletim de ocorrência e fazem as coisas acontecerem, estão online. Você consegue falar com o delegado? Não. Você consegue falar com o escrivão? Não. Você tem alguém ali para fazer o atendimento à vítima? Não. E a gente está falando de uma violência especializada, de uma delegacia especializada, onde a mulher chega lá com traumas. Ela precisaria minimamente de um acolhimento, de uma humanização.
que isso então, não acontece. Então, o teleflagrante está acontecendo para a Delegacia Especializada de Violência contra a Mulher de Vitória? Não, de todas. De todas? De todas. Então, como faz sentido você tornar tudo artificial, digital, para mulheres que muitas vezes são semi-analfabetas, analfabetas, estão nervosas, precisam de um amparo. Precisa. Elas Porque a delegacia precisam de um especializada, amparo. teoricamente, ela tem Ela isso, tem que ter né? assistência Assistente, social, psicólogo. Esses dias uma cliente minha estava me relatando que foi sozinha fazer o boletim de ocorrência e quem lavrou foi uma estagiária. Nada contra estagiários. Sim. Mas ela não tem, naquele momento, a condição de dar o retorno que aquela vítima necessita. Até porque as decisões não demandam dela. Não vêm dela. Então, assim, é muito sério o que está acontecendo. É muito arriscado o que está acontecendo. É aquilo que você falou, de dar uma sentença de morte mesmo para essa mulher, se ela não tem esse atendimento. E quantas mulheres deixam de ir na delegacia porque não querem passar por novos traumas? Porque não querem ser coagidas? Porque já existiram vários casos que chegaram a mim de mulheres que foram coagidas. No sentido de a culpa é sua, pensa de novo. Na própria delegacia. Na própria delegacia. Então, assim, a estrutura precisa mudar. E isso porque tem uma advogada ali vendo isso. Imagina o que acontece quando não tem uma advogada do lado dessa mulher, né? E a estrutura precisa mudar, porque não só humana, mas fisicamente falando. Precisamos de oficinas, de recortes de gênero para essas especializadas. Não adianta colocar as pessoas para trabalharem lá e não entenderem da lei, não lembrarem da lei, só lembrarem o que querem lembrar da lei. Por exemplo, outro exemplo que eu vou dar. É ótimo exemplo porque a pessoa consegue entender mesmo na prática, né? Exato. Vamos lá. Hoje a gente já tem vigente uma lei que diz que não é necessário o boletim de ocorrência. Sim, essa atualização da Lei Maria da Penha, que foi agora em abril, mais ou menos, né? As delegacias não estão colocando isso em vigor. Nem chegou para elas isso. As próprias varas de violência, muitas não estão colocando isso em vigor. Então, assim, é muita coisa para melhorar. Tem coisas boas acontecendo? Tem coisas boas acontecendo em algumas varas. Tem uma vara de violência que está realizando uma pesquisa junto às vítimas para saber se a medida está sendo aplicada, se está dando certo. Que ótimo. Sabe? É uma exceção à regra, na minha opinião. E fala dessa vara, então, maravilhosa. É que eu fico um pouco receosa de falar nomes, né? Mas é uma vara da Grande Vitória que está desenvolvendo uma pesquisa muito bacana em relação a isso. Mas é a única que eu conheço também. É um trabalho novo e até me coloquei à disposição. Tal. Quer dizer, isso que tem que ser feito em todas, É isso, né? que tem que ser feito em todas, sabe? E não tentar, vamos colocar assim, deschavar, sombrear os verdadeiros relatos, os verdadeiros números. Não adianta colocar um número de feminicídio como se fosse um assassinato. Sim, que é muito o que acontece, né? Para dizer Você sabe disso. Tá reduzindo o feminicídio. Na verdade, eles não estão uma questão registrando. política. É uma questão política. Por que a gente já tem delegacia online? Por que através da delegacia online não se faz um cruzamento de dados sociais, não só econômicos e etários, mas sociais mesmo? Ver quantas mulheres, qual horário, por exemplo. Mais um exemplo. Diga. Eu já notei, eu tenho uma suspeita, que muitas das violências que acontecem contra a mulher e de gênero acontecem nas quartas e aos domingos. Olha, gente. Dia de futebol. Dia que os homens bebem mais. Quarta-feira, ninguém pensa nisso, todo mundo pensa só no fim de semana, né? Quartas e domingos. E aí tem um professor, se eu não me engano, da Argentina, que estuda isso, e ele tem um estudo seríssimo falando sobre isso, a vinculação do álcool com a violência doméstica. Claro. Por que a gente não traz isso para a prática dentro do nosso estado? Sabe, no nosso estado no sentido governamental mesmo. Vamos aplicar essa pesquisa, vamos buscar entender o que a gente pode fazer de trabalho com essas questões, junto com o CRANS, com o CRANSV. É realmente lidar, e não lidar com números. Sim. Transformar os números em pessoas. Porque muitas vezes aquele homem pode ser também reeducado. Mas depende também da aplicação disso dentro do nosso estado. Eu vi alguma coisa quando esse homem recebe uma palestra, por exemplo, tem os dados bem interessantes, quando o judiciário faz um trabalho com eles, né, de educação, de conscientização, a reincidência é muito pequena, pouca, né? Então demonstra, e aqui em Vitória a gente tem isso, inclusive, e isso demonstra que dá certo. Dá certo. Que dá certo. O que não dá certo é você impedir a mulher de buscar ajuda. Porque quando você nega a medida protetiva sem ouvi-la, você está impedindo-a de falar, está silenciando ela.
E existe um falso julgamento por casos específicos, assim, exceções à regra. Ah, não, porque a mulher mentiu. A mulher não mente sempre. Querem sempre usar essa justificativa. Sim. Ah, não, mas ela que ligou pra ele. E daí? Ah, mas ela também continuou com ele. Tá, mas isso não quer dizer que agora ela quer continuar. Ela tem direito de mudar. Tem uma pesquisa que traz que a vítima, ela não denuncia na primeira vez que acontece. A média de 7 agressões. Nossa. 7 situações para ela tomar coragem, para ela se sentir fortalecida, acolhida, porque é pai falando que não deve, é filho falando que não deve, como a própria Alessandra estava falando, a sociedade que julga, aí vem o poder judiciário e julga também. O poder policial, poder policial, o poder judiciário. Você pega um CRANS e um CRANS que fazem trabalhos excelentes, mas que tem pouca estrutura física, humana. É muita mulher em situação de risco. E o que você vê, assim, que esse trabalho de acompanhamento muito próximo das mulheres que o Fordham faz, né, pelo jurídico, que é o seu caso, assim, o que você vê que consegue avançar, assim, o que te traz de satisfação, né, diante de tanta injustiça, coisa que causa tanta indignação, o que você vê que está valendo a pena, que te mantém nessa luta? A mudança. Aí a gente buscar e efetivamente conseguir mudanças nas decisões. Nós tivemos decisões que antigamente eram de um jeito e agora elas estão vindo de uma forma muito mais fundamentada, justa, vamos colocar assim, porque nem sempre a justiça é justa. Ver as mulheres se reerguendo de verdade. Porque esse trabalho também interdisciplinar, ele é fundamental para que isso aconteça. Não adianta só o jurídico se não tiver social. Não adianta o jurídico e social se não tiver o psicológico. Sim. Não adianta isso tudo se não tiver também as crianças para serem abordadas e fortalecidas. Então, esse trabalho interdisciplinar é encantador, porque é o que o Estado deveria estar fazendo e não consegue. Né? E é o que de fato funciona, tem funcionado. A mulher, ela tem respeitado a medida protetiva, porque muitas vezes ela não respeita porque depende financeiramente daquela pessoa. Ou emocionalmente. E quando ela tem uma equipe psicológica, psiquiatra, quando ela tem uma equipe de renda e emprego. Uma massoterapeuta que vai lá e trata da saúde dela. Tá entendendo? É toda uma rede para reconstruir, ela fortalecer. Vê as filhas dela fazendo uma atividade. Exatamente. Né? Dá uma segurança para ela que ela pode investir nela, que ela está certa, que ela não está errada. Porque existe também a culpa. Então, é você tirar ela de uma situação e colocar em outra. E isso é um desenvolvimento. Não é só o judiciário, não é só a parte jurídica do Fordham. Nós fazemos parte disso. Né? Então, começa com a medida protetiva. A gente começa também com os alimentos que muitas vezes elas não tinham conseguido ainda dar entrada. E isso ajuda elas. A pensão alimentícia. Exato. Né? Isso ajuda muito. Nós temos uma parceria engrandecedora com a Defensoria Pública nesse sentido, que ajuda muito. Nós fazemos a mediação dessas documentações para que elas possam entrar na Defensoria Pública e vamos ajudando elas a entenderem o que está acontecendo. A gente não faz só a medida protetiva e a parte de delegacia. E isso tudo agora está no aplicativo, né, Lali? Isso está muito legal, porque assim, o Fordham é um programa de extensão da UFES que tem uma limitação de equipe, né? Por mais que as pessoas se doem aí, enfim, né? Mas tem uma limitação. Então, quando você coloca isso no aplicativo, você consegue expandir isso, né? E não fica só no Fordham, né? Os órgãos todos, eles vão ter que começar. E a ideia é essa. A ideia não é pegar como se fosse um prêmio, né? Meu, a bola é minha. Não, é transformar mesmo. E trazer isso como possibilidade para os outros órgãos. E para as mulheres. Não precisam ser só para as mulheres do Fordham. Pelo contrário. Exato. E a ideia, o que eu acho incrível no aplicativo é que ele está sendo construído pelas mulheres. Né? Elas estão também dizendo, isso aqui funciona, isso aqui não vai funcionar assim. Isso tudo envolve cidadania digital também, claro. Que a gente não tem hoje no Brasil, que as pessoas saibam não só ter o celular, mas financeiramente ter acesso para consumi-lo e saber mexer nele. Sim. A maioria não sabe mexer, a maioria não tem essa condição. Então a gente precisa também trazer essa cidadania digital. E o aplicativo, ele traz isso. Traz. Ela pode falar e, né, em vez de escrever. Exatamente. E ele é bem, né, fácil didático, de entender, bem didático, né, o passo a passo. Visualmente falando, ele é fácil também de entender. Então, assim, as possibilidades são infinitas em relação a E eu isso. vi, por exemplo, esses dias uma das mulheres do Fordham falou assim, olha só, nessa pergunta que tá lá, quantas vezes você já sofreu violência? Somente uma?
2, ela falou somente uma, tira esse somente, não é somente uma, como assim? Uma vez, não é somente. É exatamente isso. Então esses detalhes também que dá esse empoderamento, e essa construção coletiva, ela faz a gente pensar nisso, porque o somente uma, por exemplo, no questionário passa batida, a gente nem é frio, né, é quantitativo, mas quando a gente parte do olhar delas, não existe somente uma já é muito. Uma já é muito. Uma é muito. Tá certo. Laila, assim, qual a sua expectativa, né, com a continuidade desse trabalho, com a expansão desse trabalho, né, com essa nova Lei Maria da Penha, assim, né, você como advogada, como militante, o que você espera ver acontecer a curto prazo, médio prazo, longo prazo, em relação ao judiciário e tudo mais? A curto prazo, muita luta, ainda. A médio e longo prazo também. Mas sempre. Mas a médio e longo prazo, a minha expectativa, o meu sonho seria ver isso acontecendo, né? Não só aqui no estado, mas a nível Brasil. Nós mudarmos a realidade da mulher. E conseguirmos aí mudar milênios, centenas de anos, onde as mulheres sempre foram colocadas atrás e não ao lado. Então acho que é o mínimo que a gente espera, é a mulher ser vista como uma pessoa, um indivíduo, e que tem os mesmos direitos que qualquer outro homem. Eu acho que é muito importante, Fernanda, a gente entender isso, né? As pessoas têm uma falsa ideia de que o feminismo ou que o direito da mulher quer a mulher acima. Ninguém quer ninguém acima, abaixo ou embaixo. Não, a gente quer andar ao lado. A gente quer conseguir os mesmos direitos. Né? Equidade. A gente não quer ser morta porque quer separar. A gente não quer ser morta porque quer trabalhar. A gente não quer ser morta porque saiu. A gente não quer apanhar. Eu conheço muitas mulheres assim que foram vítimas de cárcere privado porque a pessoa não queria que saísse para trabalhar, que não saísse para ver amigos. E isso vai destruindo as pessoas aos pouquinhos. Então o que eu espero é que as mulheres consigam se enxergar como elas são. Não só na beleza exterior, mas na beleza interior, na força interior delas. O que eu espero com as mudanças da Lei Maria da Penha é que, eventualmente, algum dia a gente não precise de mais mudanças na Lei Maria da Penha. Porque não precisava ter uma mudança se ela tivesse sido cumprida. Não precisava ter uma lei de violência psicológica, porque já tem algo relacionado à violência psicológica na própria Lei Maria da Penha, se ela estivesse sendo cumprida. Você não precisaria do CNJ obrigar a ter a perspectiva de gênero dentro do Poder Judiciário se isso estivesse sendo cumprido. Assim, é basicamente você colocar uma placa na frente da pessoa e falar, faz assim, é assim que tem que ser feito. Sim. Então o que eu espero a longo e médio prazo é que a gente não precise mais que fazer isso, que falar assim, que insistir tanto. Que a gente chegue num mundo, num estado mais evoluído, sabe? Espiritualmente, socialmente, culturalmente. E a gente tá nesse caminho, né? A gente tá. Eu só não sei. A gente tem uma resistência muito grande por esse caminho. Nosso estado é muito conservador, né? Provinciano, como a gente dizia muito aqui na UFS. E vai ser um caminho longo, mas eu acredito que vale a pena. Sim, todos dando as mãos, cada um fazendo a sua parte, acreditando. Exatamente. Virando essa página juntos. Exatamente, é isso. Tamo junto. Obrigada. Aplicativo Fordan, você não está sozinho. A produção de um aplicativo para a proteção da mulher vítima de violência doméstica. Um projeto do Fordan com o apoio da FAPES. Fordan, Cultura no Enfrentamento às Violências. Programa de Extensão e Pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo.